Começa agora o podcast mais esperado da semana, Sua História Podcast. Apresentação: Aloísio Lemos. Um podcast onde o convidado conta sua história de vida. Sempre um tema importante para você. Divulga esse podcast para mais pessoas. Se inscrevam e deixem seu like. Deus abençoe sua vida. Olá, muito boa noite, boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Como sempre, agora na segunda-feira, voltamos às segunda-feiras, estamos com um podcast inédito e hoje é um podcast especial porque está comigo não só um pastor, um conselheiro, mas um irmão, um amigo. Comigo hoje, ele que, quando eu não estou aqui, ele está aqui, né? Luciano Cruz de Paula. Meu amigo Luciano, ele que é empresário, consultor estratégico, formado em teologia, MBA em RH, formação em coaching e desenvolvimento humano. Ele também é o pai do Mateus e do Daniel. Hoje nós vamos conversar, você vai saber uma história incrível. Eu particularmente conheço essa história. E hoje você vai conhecer a história do meu amigo, que eu chamo com muito carinho, com muita atenção, pastor Luciano de Paula, como ele é conhecido. E você vai conhecer um pouco dessa história, mas daqui a pouquinho, tá bom? Enquanto isso, você se inscreve nesse canal, você curte, compartilha, para mais pessoas conhecerem de uma história espetacular. Como sempre, toda segunda-feira, uma história nova e abençoada, uma história que vai mexer com você, tá certo? Nós já voltamos. Panificadora Aquarela, pães fresquinhos a toda hora, a maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário, casamento e confraternização. Panificadora Aquarela em Colombo, em 2 endereços: no Jardim Monza, na Rua Pascoal Lazarotto Toniolo 1036 e no Guaraituba, na Rua Cascavel 301. Panificadora Aquarela, informações 41 3656-4848. Panificadora Aquarela. Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente familiar. Em Curitiba, 2 endereços: Hamburgueria Água Verde, Avenida dos Estados 630, e Hamburgueria das Américas, Rua Capitão Leônidas Marques 1278. Para quem mora próximo, faça seu pedido pelo QR Code. É isso aí, voltamos então hoje com ele, pastor, meu amigo. Eu acho que o título que o Luciano de Paula mais leva não é de pastor, não é de empresário, mas de amigo. Luciano Cruz de Paula, empresário e consultor estratégico, formado em teologia, MBA em RH. Daí nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de pessoas também aqui hoje. Formação em coaching e desenvolvimento humano. Ele que é o pai do Mateus e do Daniel, que estão ligadinhos lá. Muito obrigado. Um abraço nosso, muito boa noite. Meu querido Luciano, boa noite. Que privilégio, meu amigo Aloísio, estar aqui hoje. É diferente estar aqui sendo entrevistado, né? Normalmente vocês me veem entrevistando, substituindo o Aloísio nos dias que ele não pode estar.
E acabamos fechando esse compromisso de estar aqui uma vez por mês, entrevistando, ouvindo as histórias. E hoje sou eu aqui sentadinho contando a minha história. Muito obrigado pelo convite. Bora lá. Maravilha, aí, ó. Então, estamos aqui hoje. Se inscreve aí que você vai conhecer uma história fantástica. Vai ser muito legal da gente conversar. E você não pode ficar de fora nisso aí, hein? Então, o negócio é o seguinte. A pergunta que não quer calar, você deixa o teu comentário aqui embaixo, curte e compartilha, porque nós vamos saber. A pergunta que não quer calar, que é a pergunta que a gente faz, é a primeira pergunta e ali a gente emenda o nosso bate-papo. Como Jesus entrou na sua vida? Porque eu conheço a tua história, mas muita gente vai conhecer a partir de então. É verdade, a gente já tem amizade aqui há mais de 30 anos, né, Aloysio? Pastor Aloysio. Então eu me converti com 22 anos de idade. Já tem uma história, né, que precede essa conversão, que já morava sozinho desde os 15 anos, então já vem assim, de uma pegada de assumir responsabilidade muito cedo, né? Então já estava com 22 e cheguei à igreja, na igreja do Nazareno, no Xaxim lá, de uma turma lá que eu amo demais. E eu fui para a igreja, mas fui visitar, minha irmã estava lá participando já do culto, a Cleusi, e ela me chamou para participar de um culto lá de jovens, ia ter um teatro, uns negócios, e eu fui participar. Mas ali não foi bem a minha conversão. Eu tinha visitado algumas vezes, mas eu estava no quartel nessa época, na aeronáutica, estava servindo lá. Há 30 anos atrás, 1997, né, foi quando eu me converti. Eu já tinha nem nascido. Já faz tempinho, hein, Eladio? E eu fui na igreja e tal, só que eu tava assim quando a Bíblia fala que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, isso eu experimentei na minha conversão, porque as primeiras vezes que eu fui para a igreja, eu já fui gostando ou sentindo ali a presença de Deus, e eu tava naquele conflitozinho, né? E eu tava servindo o quartel e eu sofri um acidente no quartel. Lá na aeronáutica, no Sindacta 2, no Bacaxiri, para quem conhece a região ali, eu estava servindo lá com 22 aninhos. E nós estávamos participando de o que eles chamam de um faxinão, cortando umas árvores, podando, fazendo umas podas. E um amigo meu, o Coelhinho, o Coelho da Páscoa, o nome de guerra dele é Coelho, ele passou a motosserra na minha perna, cortou minha perna com a motosserra, minha perna direita, e caí ali na hora e perdi o movimento da perna. E naquele momento que eu tava ali com a perna cortada, na hora que eu sofri aquele acidente, eu já falei, puxa vida, né? Eu tô lá conhecendo Deus, indo pra igreja, e de repente tô aqui no meio de um acidente, vou perder minha perna. E falando com Deus ali já naquele momento do acidente. E daqui a pouco fui socorrido ali mesmo dentro do quartel. Tem um hospital ali no Sindacta, para quem conhece. Tá, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você tem as duas pernas aí. Tem as duas não, pernas. fala sério lá. Você ouve assim, pô, o cara passou a motosserra na minha perna. Imagina, mas não, né? Pô, você já fala... Manquetola, né? Não, mas foi superficial. Tá, e é até interessante essa tua conversa aí da perna, porque eu saí, né? Eu não perdi a perna, já para todo mundo entender, né? Foi um corte que a serra ela bateu no osso, deu aquela ricocheteada no osso e saiu, né? Porque ele desligou a serra e virou, só que ela tava girando ainda. E a hora que ela bateu, cortou ali a perna, cortou a extensão do nervo ciático, e eu perdi o movimento da perna, o controle ali do pé, né? Fiquei com o pé bambo. Mas bateu no osso e saiu, cortou o nervo. E até interessante mesmo, porque eu fiquei fora do quartel um tempo, em recuperação, e quando eu voltei mancando, eu lembro de um menino vir perguntar se eu tinha me adaptado com a perna mecânica, com a prótese. Eu falei, ei, meu filho, não perdi o pé não. E então tive essa experiência de cortar, sofrer esse acidente, cortou o nervo, perdi o movimento que chama de dorsoflexão do pé direito, quando se movimenta. E aí, na época eu jogava bola, fazia esportes, aí aquilo você fica todo... Tava no quartel, uma carreira militar seguindo, né? Tudo aquilo era muito sério, né? Além da saúde, risco de vida e tudo mais. E ali tive aquela conversinha com Deus e fui pro hospital. A hora que eu chego no hospital, que é dentro da base aérea ali do Sindacta, tem um hospital lá dentro. Só que os médicos, eles estão lá normalmente por escala, quando tem alguma demanda, e para minha
Surpresa, cheguei no hospital e o ortopedista estava lá que tinha acabado de fazer uma cirurgia simples, então eu fui já atendido por um ortopedista, que é uma situação de perna, o ortopedista é o especialista, né? Sim. Aí ele já me atendeu, já fez ali a cirurgia, já assumiu o caso desde a emergência, e aí o nervo ele cortou, ele ficou assim, tipo 5 centímetros de dilaceração do nervo. Meu Deus. Da perna. Então, pode saber, Aládio, que aquilo que a gente vê aí já é sequela. Sabe? Então, você tinha perguntado para mim, eu não sabia responder, mas é uma sequela. É sequelhado o menino, né? Diz que lá em casa todo mundo, como disse aquele cantor lá, já nasce com uma sequela. no nascimento Congênita. tem uma sequela. Sequela congênita. E é bem interessante, porque eu E você tava com 18? tava com 22. Mas tava no quartel? Tava no quartel. Pô, você Eu enganjou. Fiquei 5 anos lá. Você era NPOR? Não, aeronáutica. Eu era S1, que chama, soldado especializado. Fiquei lá 5 anos e tava em plano de carreira, ia prestar concurso para sargento e aí ia seguir carreira lá, né? Entendi. Com esse acidente, interrompeu a carreira, né? Interrompeu porque eu fiquei afastado por junta médica, e aí não podia prestar concurso nem nada. Mas o interessante é que ali no acidente, eu fui para o hospital, fui imediatamente atendido pelo ortopedista, cirurgião do ortopedia. Ele fez a minha primeira cirurgia já de socorro, então ele já fez uma cirurgia, deixou preparada para fazer um enxerto. Entendeu? E aí fui pro quarto e futuramente, alguns dias depois, 3 dias depois eu fiz o enxerto. Mas nesse momento que eu fiquei internado, aí minha família ficou sabendo, a minha irmã que eu tava indo na igreja com ela, mandou minhas roupas e a hora que eu abri a mochila, tava com a Bíblia, bem em cima assim da minha mochila. E ela veio deixar ali, ela falou assim, dá pro pastor Eduardo vir te visitar aqui, conversar com você e tal. E eu tenho uma... Quem me conhece hoje, e o Aloysio fala que eu sou um cara cheio de paciência, mas eu não era, Luiz. Capaz. Não era, cara. Eu era assim, pavio curto. Eu tinha embutidaço. raiva de gente burra e gente lerda. Então, na época, eu fazia faculdade, tava no quartel, e eu era assim, meio intolerantezinho, assim, sabe? E aí, quando ela vem e falou assim, o pastor vai vir te visitar. E como a gente tem uma história de perder a mãe muito cedo, a gente acabou se criando... Eu, se você permitir, eu gostaria que você falasse um pouco, não sei em que momento que você pode encaixar, dessa história aí, porque eu acho que ela é uma história extremamente maluca, dos 6 anos, do como é que era. Mas daí você vê a hora que encaixa aí. Vou contar um pouco sobre isso. Mas é interessante que essa característica de ter ficado órfão de mãe com 6 anos de idade, o pai bem ausente, assim, não era um pai presente na educação, me tornou uma pessoa muito autossuficiente. E de certa forma, assim, sem muita abertura para se expor, né? E quando eu tô lá no quartel, com a perna cortada, no momento ali de exposição, né? E aí a Cleo, a minha irmã, falou, o pastor, eu vim te visitar, pode? Eu falei, pode. Só que a hora que ela saiu, aí eu já fiquei assim... Eu tava orando, sem saber que tava orando, né? Eu tava com a Bíblia assim, falei, Deus, se esse pastor vier aqui querer me converter só porque eu tô aqui na cama do hospital, e querer ficar orando e ficar falando de igreja, eu nunca mais boto pé nessa igreja. E essa foi a minha fala, né? A minha oração. E ela deixou a Bíblia lá. E como eu tava na enfermaria, não tinha WhatsApp, não tinha internet para ficar zapeando no celular. Sim. Eu peguei a Bíblia e comecei a ler. Comecei a ler a Bíblia e já fazia faculdade, sempre gostei de estudar. Peguei a Bíblia, comecei a ler ali de Gênesis ali, fui lendo, né? Fiquei acho que 5 dias ali fazendo uma imersão bíblica, né? E o interessante é que o pastor veio ali, que foi assim um processo de conversão, né? O pastor de baixar a guarda. O pastor veio me visitar. Imagina lá, de um pastor fazer uma visita, chegar lá, olhar o paciente. Ele não fez uma oração, não tocou o nome da igreja e levou uma televisão, porque em 1997 a televisão ainda tinha aquela coisa meio... Precisava de um transporte também. Não por isso, mas que tipo, crente não era muito bem visto, não era muito coisa de crente a televisão. Então o pastor que levou a televisão não falou de igreja, não fez nenhuma oração, ele só conversou comigo e ele só falou
querendo saber da minha vida, como é que foi, como é que tava, qual que era a perspectiva da situação, né? E se despediu e foi embora. E eu lembro assim, quase que audível o Espírito Santo falando. Tá vendo? Era isso? Você quer que eu te prove mais alguma coisa? E aí, tipo, sabe quando se engole a seco? Porque eu tava esperando que ele ia chegar lá e ia fazer aquele show pastoral, né? De uma visita. Que não é um show, é o correto, né? Fazer uma visita e orar. Mínimo, você ora para a pessoa, um pastor mais pentecostal já quer ungir dentro do hospital. Não pode, hein, gente? O pessoal que faz capelania sabe que Não dá, não né? dá para ungir no hospital. Não é para ficar tocando no doente, né? Não, e coloca, enche a mão de azeite, né, de óleo e pá! E começa Pode contaminar. E já gente. faz um culto pentecostal no quarto, não pode, né? Só que ali, para mim, foi muito especial, porque o Espírito Santo falou no meu coração. Tá vendo? Eu tô te ouvindo. E foi bem interessante isso. Tô junto, né? Tô junto. E eu saí ali do hospital, vamos supor que eu tive alta numa quinta-feira, aí naquele domingo eu fui no culto, pedi a minha irmã, estava me cuidando, eu fui no culto. E aí o pastor pregou, a sensação que eu tinha que é uma pregação direcionada ali, né, pra mim. E sabe Quem é que... que direcionou, né? Não, aquela pergunta, né? Quem é que me foi entregou? Quem que falou com ele antes? Quem aí? falou com ele antes sobre... E foi muito interessante, que a mensagem, uma mensagem bem... que me impactou muito. E aquela hora do apelo, né? E do louvor. E eu, particularmente, sou uma pessoa que gosta demais de música, capaz, né? Ninguém. Quem me ninguém conhece sabe. não sabe que eu gosto de louvor. É uma loucura, Luciano, né? Porque a gente tá junto, daqui a pouco um fala uma frase, o outro sai cantando, né? Eu já sei. Eu sou desse. Só que eu não sei cantar, essa é uma diferença, né? Aham. Você acha que sabe. Temos diferença. Não, pior que tem um monte de gente que fala isso, e acha que sabe cantar. Aí, a parte que foi legal, que aí a irmã Rosana, a esposa do pastor Eduardo, na época, ela, uma unção, pra que foi? Que você tá... Não, só uma Uns risadinha insights, aqui. isso. É duro, né? Intimidade é uma coisa de louco, né? O pastor Rizuari tá com ela ainda. Tá, porque... É porque você falou, pô, a esposa da época. tá cheio, não. Naquela É que época hoje- que eu não era convertido ainda, no culto em que eu me converti, pastor Eduardo e a irmã Rosana, sua esposa, que ainda é esposa. Isso é Luísa. Então ela começou a cantar um hino antigo, um hino, né? Que diz assim: mas o homem não entende a vontade de Deus. Iludido até pensa que é maior do que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que Deus soprou. E eu tava ouvindo ela cantando assim, de uma forma extremamente ungida e inspirada. E a letra do louvor, ela foi entrando assim, com uma bigorna no meu peito, porque a minha maior dificuldade, a maior dor que eu tinha naquele momento, era justamente a autossuficiência. Eu falava, eu me banco, eu me dou conta de mim mesmo, quem são as pessoas ao meu redor. Eu me basto, né? Só eu me basto, então tinha uma extrema autossuficiência, que tem a ver com a minha história de infância, né, que você comentou. E ali, eu com a perna, com 48 pontos na perna, porque além do ponto do corte da serra, o médico abriu a lateral da minha perna para tirar o nervo para fazer enxerto. Então era eu e o Frankenstein com a perna aberta ali, verdade. 48 pontos, Salade, na perna, na minha perna direita aqui, a perna enfaixada, engessada. E ela falando... Quantos pontos você levou, Ládio? Eu nem sei. Você não sabe? Você? Eu fiz cirurgia só no dente. Só. Só foi. Eu pensei que era no rosto. Não. A piadinha dele, né? Gosto de beber aqui, Esse rosto bonito, né, Ládio? Por inveja, não se preocupe. Por inveja. Inveja do gordo. Não é beijo, é inveja do gordo. Daí, vamos lá. Aí tipo, aí ela cantando, cara, e aquela mensagem que foi falando, você não é nada. Tipo, né? Não tá se aguentando lá. Ainda bem que depois pode cortar. Ele tá feliz hoje. E esse café é só pra você? É. Convidado não ganha cafezinho? Não ganha. Não gosta? Não gosta, né? E aí, rapaz, A Luísa não gosta que dê café pros convidados. Por quê? Não sabia. Mal acostuma, né? Dou conta não, Alain? Dá não. Não dou conta. E aí ela pregando ali, cantando aquele louvor e justamente dizendo, você não é nada diante de Deus. O texto da música, a letra da música.
E eu ouvi aquilo de que eu não era nada. Aí eu olhei para aquela perna ali que eu podia ter morrido, porque o acidente foi realmente muito grave. Poderia ter perdido a perna, até que a maioria do pessoal achou que eu tinha perdido a perna, né? Tinha decepado a perna. E aí eu fui, rapaz, para aquele altar ali e eu não lembrava de qual tinha sido a última vez que eu tinha chorado, assim, de chorar, chorado, né? Por essa autossuficiência, por essa... Quer café? Quer café. Quer café? Quer café? Quer café? Quer café? Quer café? Eu quero. E aí eu fui pro altar ali e, rapaz, o pastor fez um apelo. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer ter essa vida transformada? Quem quer deixar... E aquela ministração top, né? E o Espírito Santo me levou pro altar e eu fui lá e dobrei o joelhinho lá. Eu acho que eu fui o último que saiu do altar, porque eu chorei ali, acho que os últimos 10 anos que não tinha chorado. E é muito, muito massa, né? Quando Deus pega mesmo, né? E daí você vê que é Deus. Eu tive aqui com o pastor Gabriel, há pouco tempo, o pastor Gabriel Ferreira, e ele falando da situação que houve com o médico dele e da esposa dele para ganhar o bebê. E o médico, e ele fez um comentário, eu não lembro se foi no ar ou não. E o médico, ele fez um comentário pro médico para tentar, como é que fala? Tentando engravidar no primeiro filho. E ele falou assim, mas se Deus quiser vai dar certo. E o médico pega e fala para ele, Deus, quem tá fazendo tudo aqui sou eu. Olha! E aquilo deu um baque nele, mas aí ficou ali, ele é um cara muito diplomático. E chegou um dia que ele chegou para a mulher e falou, olha, a gente... Vamos parar, né? Tá muito cansativo, muita expectativa. E eles pegaram e falaram pro médico, a gente vai parar. Porque daí o médico deu a notícia que não tinha dado certo naquela ocasião. Tem todo um protocolo, né, ali que segue, né? Falou, não deu certo. Da minha parte, eu não consegui. Não, ele nem falou isso. Ele falou, não deu certo, nós vamos ter que tentar para frente. E ele falou, doutor, então vamos fazer o seguinte, vamos parar. Né? A gente precisa também se recuperar psicologicamente, é muita expectativa, e não deu certo, vamos dar uma parada. E nessa que eles pararam, ela ficou grávida. Daí eles ligaram, avisaram, falou, viu, quando você parou, Deus fez. Cara, sem falar isso, porque eles são muito... Então isso é muito top. São muito educados. E o Espírito Santo é maravilhoso, né? Então é esse tipo de coisa, quando você acha que pode, vem Deus e fala assim, não, é comigo. E sabe o que é interessante da minha conversão, Luiz? Que quando eu me converti, antes da minha conversão, eu era um cara que eu tava no quartel, com uns 40 quilos a menos. 40 anos. Magrinho, bonitinho, novinho, vivia em bailão, dançando e tocando terror, e eu já gostava de música, então eu via cantarolando. Então eu chegava no quartel toda segunda-feira, cantando Quebrei a Taça da Amargura, sabe? Sério? Contando o que eu tinha aprontado no final de semana. Essa era a minha rotina. Trabalhava na divisão técnica, então olha aí, conseguiu, olha aí. Consegui, obrigado. Olha lá, tem que dar. Cadê os aplausos, Aládio? Cadê os tambores, Aládio? Pro Aládio. Esse é pro Aládio agora, olha aí. O pior que eu não lembro qual que era aquilo. Esse aí. Aê, ganhei o cafezinho. Não, mas esse é pro Aládio, ele que trouxe. Obrigado, Aládio. Valeu. Aí, ó. Cheio das aplausos. Brinca com o programa do Luiz. Que é isso? Brinca com o Aládio. Não faz essa carinha, não. Ele fica todo sentido. Ele falou, pô, Luiz, quando você vai lá, é diferente. Não, mas ele é bem tratado aqui no megafone. Sou tratado Não, no mas megafone. o Luiz vai pra 3 anos, ele já tá desistindo no primeiro mês. 3 anos já? Que é isso, hein, mano? Viu, Luiz? Deixa eu te falar uma coisa, tá assistindo? Então, hoje é o Luciano de Paula, meu amigo, ele que é formado em teologia, MBA em RH, gestão de pessoas. Nós vamos falar... Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, curte. Se você não se inscreveu ainda nesse canal, ajuda nós. Se inscreve lá. Vamos lá? Continuando. Então eu me converti no final de semana, no domingo. Na segunda-feira eu chego no quartel. Só que eu me converti cantando hino. Recebi o novo coração do Pai. E esse era o hino da época, né? Eu lembro que eu entrei cantando assim, mas eu muito inocente, assim, sem olhar. Eu entrei cantando. E aí os meus amigos ali do quartel pararam o que eles estavam fazendo e olharam assim e falaram, o que é isso? O que você tá cantando? Pra quem chegava cantando Quebrei a Taça da Amargura, sim, eu cheguei uma segunda-feira cantando, aí recebi o novo coração do Pai.
E foi muito E interessante. recebeu mesmo, E né? tinha recebido, mas eu não tinha essa Dimensão. dimensão, e de verdade eu tava só cantarolando porque eu realmente tinha me convertido. Então, e aí o pessoal começou a tirar sarro, começou a fazer aquelas brincadeiras bem desagradáveis, né, de contra crente. Só que eu era um cara tão eu mesmo, né, tão autoconfiante em mim mesmo. Falei, cara, me converti mesmo, eu fui pra igreja, Deus falou comigo, me converti, e agora sou crente, assim, na maior naturalidade, né, na maior naturalidade. E foram passando alguns dias, eu lembro de algumas conversas assim que eu tive, e dos meus amigos do quartel virem me questionar, e falei, cara, a experiência que eu tive com Deus naquela igreja, naquele dia, não tem como te explicar. É uma experiência profunda, transformadora, Deus mudou a minha vida. Eu na época lá bebia, fumava, tocava terror, tinha uma Fumava vida... também? Fumava, tinha uma vida assim totalmente... fora dessa comum, como uma linguagem bem crentez, né, bem no mundão, e eu larguei tudo, assim, foi uns 40 dias ali, eu parei tudo, parei de fumar, parei de beber, eu já não tava bebendo porque eu tava tomando remédio Sim, por causa do tratamento. da né? cirurgia, e fui pra faculdade, né, porque eu tava estudando na época, fazia faculdade, e eu lembro que eu fazia faculdade e toda sexta-feira a gente saía da metade das aulas do intervalo e já não voltava. Normalmente tem um bar na frente, né? Na época tinha uma praça, Tuiuti, lá no Mercedes. Vamos olhar naquela câmera lá. Vai lá, vai falando e olhando naquela câmera. Tinha uma praça, eu fazia faculdade na Tuiuti, uma praça bem pertinho da faculdade. Então a gente saía pro intervalo e ia para aquela praça e ficava bebendo. Ali, conversando e bebendo. E eu lembro que a gente estava na praça, eu tinha acabado tava com a perna machucada ainda, me recuperando, e eu não tava bebendo. Tava na praça com a galera, com os amigos, não tava bebendo, e também cheguei e parei de fumar, né? Só que a menina veio falar, você não tá bebendo? Eu falei, não, tô tomando antibiótico, não posso beber. Mas na verdade minha maior motivação é porque eu queria ser um cara de Deus. Parar mesmo. Parar mesmo. De lá, não tá fumando também. Eu falei, tô aproveitando que eu não tô bebendo e vou largar de fumar. Mas eu tinha parado de beber e de fumar porque eu tinha me convertido. E falei, não quero mais isso, eu quero ser um homem de Deus, né? Na época lá, eu lembro que eu conversando, né? Eu perguntava como é que crente se comporta. Porque aí tem uma série de coisas, né? As roupas que eu usava era daquela marca da Wrangler, que era tudo o pessoal que vivia em bailão só usava aquele tipo de roupa, bota de couro, tinha até bota com bico de ferro. Eu tinha também. Cara, Você acredita? camisa, sério? Eu ia nos lugares assim, Camisa eu xadrez. só colocava a mão aqui, vamos ver se você se identifica. Na alça da calça, aqui assim, e ficava aqui, ó. A minha dança era, ó, aqui, ó lá. Olha lá, dá uma olhada aqui, ó. Tananana. Dançava um pouquinho mais. Misericórdia, vai ficar ruim. E aí, rapaz, eu me converti, aí eu fui... Eládio, pense no ser humano dançando só com ombrinho, né? Virou na Fat Family. Só um pescocinho. Só um pescocinho. Então, eu tive essa experiência de poder testemunhar de que eu tinha me convertido para o pessoal já da faculdade. Porque eu fui confrontado. E a grande marca assim, da minha conversão é eu tive uma experiência profunda com Deus. Profunda. E algumas vezes durante esses quase 30 anos de conversão, eu falei, desculpa, eu sou crente, eu me converti, eu tive uma experiência com Deus. Toda hora a gente precisa ficar lembrando. Às vezes tem que falar para as pessoas isso. Falar, cara, desculpa. E isso não significa que, vamos dizer, se dá uma... sai do centro da vontade de Deus ou dá uma escorregada ali, mas teu coração, a tua conversão, a tua experiência com Deus, ela tá lá, o Espírito Santo tá do teu ladinho te cutucando, né? Olha o que você tá fazendo aí. Olha lá, de a cara dele. O que ele tá rindo? Eu não tô entendendo. Ai, meu Deus do céu. Não, fala sério. Não, mas esse realmente foi a minha conversão. Isso já vai para 30 anos? 30 anos. Brincadeira, como passa rápido, né? 1997. Pois é, eu fui ali 23 de maio de 97, foi o dia que eu aceitei Jesus. Quase pertinho do meu aniversário. Dia 1º de junho de 97, eu me lembro até hoje. Eu tava em Faxinal. Cara, a minha conversão ela foi tão assim intensa, que eu era um cara muito intenso, que eu me converti 23 de maio. Me batizei dia 12 de outubro, maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses depois eu me batizei, mas eu me batizei, tipo assim, converti em maio, agosto já comecei a fazer um curso de obreiro, que tinha lá,
que era uma coisa de seminário, só para seminarista. E eu me batizei no domingo, no dia 12 de outubro. No dia 13, na segunda-feira, eu comecei seminário. Comecei a fazer faculdade de teologia. E a diretora do seminário, ela não sabia que eu era novo convertido. Ela foi descobrir, que era último trimestre, né, do ano, eu entrei na última matéria. Daí no outro ano, quando ela foi fazer rematrícula, que ela descobriu que eu era novo convertido. Ela, não, você não pode vir para o seminário tão novo, porque você começa a estudar teologia de santidade, umas matérias bem puxadas. Você primeiro tem que aprender o que é aceitar Jesus, né? Aí ela falou, só não vou te tirar do seminário porque você está indo bem. Não está loqueando, não tá... Não Porque tá... tem muita, né? Isso, infelizmente, né? Olha, falando aí a FATEV aqui, ó. Né? As inscrições são abertas lá. Hoje, inclusive, eu estava com o pastor... O diretor da faculdade, o diretor o professor Josimabe. Josimabe, ele fez Abraço, o óculos. Josimabe. Fez o óculos comigo lá e hoje ele foi lá pegar o óculos dele. Pensa numa pessoa gente boa, né? Ele é. Humilde ali. Ele é. Um chamado de Deus para essa área, né? Então eu fui pro seminário e já enganjei no ministério, e aí foi assim, aceleradíssimo, né? Aceleradíssimo. Então, dali para diante, e é interessante, né, que você perguntou sobre a história da infância lá, né? Mas eu vou te falar uma coisa, porque dá uma olhada lá em cima, do lado daquele... Como passa rápido. Aquarela... Não, lá em cima lá no relógio. Só pra você saber. Entendi, tá bom. Passa voando, né? Passa, né? Mas vamos lá, bora lá, fala da criança lá. Só pra gente tentar entrar em um contexto, porque você falou da história da tua conversão, que começa com uma serra elétrica, né? Você e o massacre da serra elétrica. É verdade, né? É verdade. Depois aí vem tudo, você reconhece Jesus, e quando você entende, fala, pô, é isso que eu quero pra minha vida. Você pega e abraça, como eu digo, não só Jesus, mas tudo que tá em torno dele, tudo que diz respeito a ele, né? Estudo, você se aprofunda, você mergulha mesmo. Mas só que antes disso, o que te forma o homem que você é hoje, para nós entrar no próximo passo, que é daquilo que você desenvolve hoje ministerialmente e até profissionalmente, o homem que você foi formado lá com 6 anos, né? Você consegue falar um pouco disso? Consigo, claro. O que acontece? Eu me converti com 20 e poucos anos, e aí eu já fui direto para o ministério, e muito cedo, como eu era novo convertido, mas como eu fui com muita entrega, vamos colocar assim, então eu já estava lá caminhando com líderes, com o pessoal que era seminarista, já acabei me envolvendo com essa turma aí que está lá na liderança, e... Estava ali andando ombro a ombro, aprendendo, e muito logo eu fui já envolvido. No próximo ano eu já fui participar daquelas diretorias ali de obreiros, econômicos, mordomos, que é responsável pela manutenção ou pelas visitas. Já fui me envolvendo muito de cara. E já fui percebendo as dores, as dificuldades ali, né? O problema de relacionamento, o pessoal que se perdia... que não conseguia caminhar como crente, que se perde no pecado. E eu fiquei sempre muito curioso. Então, naquela época já, a gente começava a falar sobre temperamentos. Lembra do livro lá, Temperamentos Transformados? Sim. Então, a gente já começava a olhar como... Aí comecei a ajudar o líder de jovens, que na época era o pastor Jair, líder de jovens. Como trabalhar com os jovens, como ajudar os jovens a se desenvolver dentro da igreja. E aí eu comecei a olhar já para essa questão de relacionamento. Aí, em seguida, casei. E dentro do casamento, muitos desafios, né? Porque cada um traz a sua bagagem. E olhando para o meu próprio comportamento, para minhas próprias dores, eu fui olhar para a minha história. Que a minha mãe faleceu, eu tinha 6 anos de idade. E algumas coisas marcaram a minha vida nessa infância até eu me converter, nesse processo. E alguns processos de cura, de libertação, de aconselhamentos foram desenterrando ou trazendo na minha mente ali essas demandas, né? Então, quando a minha mãe morre com 6 anos de idade, eu lembro assim, um caixão na minha frente e alguém adulto atrás falando: o que será dessas crianças? Minha mãe deixou 9 filhos, 6 com menos de 8 anos de idade. Então, era muita criança. E aquela pessoa adulta, que eu não sei nem quem é, falou: o que vai ser dessas crianças? Tomara que não virem uns bêbados, uns ladrões, umas prostitutas. E eu ouvi aquilo.
E no meu coração já veio assim uma fala, eu vou ser gente, eu vou dar certo. Já veio um desafio ali. Já veio um desafio. Entendi. E aí essa autossuficiência, ela nasceu naquele momento. E eu cresci com essa autossuficiência como desafio de vida, né? Então você vai ficando meio endurecido, meio rígido, meio... Eu tenho que dar certo, eu tenho que fazer acontecer a qualquer custo. A cobrança em si, de você para você mesmo, ela pegou preço ali. A autocobrança pegou preço, e preço violento. Então, ali com 6 anos acontece isso. Então, eu falo assim, eu vou... E tinha uma preocupação de o que vai ser dos meus irmãos. E eu não era o mais velho, eu era do meio. Só que aí o meu pai distribuiu os irmãos, cada um foi morar na casa de um tio. E eu acabei ficando o irmão mais velho, que ficou morando com o pai. Ficou eu e mais 3 irmãos mais jovens, mais novos, né? Eu, a Lília, o Rodrigo e o Fernando. Então nós éramos em 4 que ficamos na casa com o pai e eu era mais velho. Então eu tinha que meio que dar uma... E o mais velho com 6 anos. Com 6, exatamente, Pô, com 6 anos. E tinha aquela característica naquela época de que o mais velho cuidava dos mais novos ali, né? E aí a madrasta, ela, por mais boa intenção que ela tivesse, não é a mãe. Com um bebê recém-nascido, 4 com menos de 6. Pense. Meu Deus. Eu com 6, a Lilian com 5, o Rodrigo com 3 e o Fernando recém-nascido. E é muita demanda para uma mulher que tinha, acho que 28 anos. Muito nova. Meu Deus do céu. Muito nova. E a bicha era dura na queda com a gente. Então eu cresci cuidando dos meus irmãos, ajudando, correndo para lá e para cá. O pai era muito ausente, ele saía para trabalhar e ficava fora meses, assim, demorava para voltar. Mas me conta uma coisa nisso aí. A história do leite, como é que era isso aí? Porque isso aí, eu digo porque tem gente passando por eu sempre falo, tem gente que perde o ônibus, já acabou o mundo, a vida, né? Acabou o mundo. E não passou por algumas experiências. Conta aí rapidamente para nós. Aí tem uma outra história, depois tem esse marco bem forte, que é a questão dos 6 anos, quando a mãe morreu, né? E aí lá com 11 anos, nós já estávamos morando numa chácara, que era dos parentes da madrasta, e o meu pai resolveu ir embora para Curitiba. E aí eu tinha 11 anos. E esse meu irmão mais novo, que estava com 9, Rodrigo. E o meu pai veio embora para Curitiba e me deixou lá cuidando da chácara, com 11 anos. Aí era uma chácara que tinha lá, tipo, umas 8 vacas para tirar leite, umas 40 cabeças de porco para tratar e cuidar, umas 50, 60 galinhas para... Tinha uma chácara bem montada e que tinha que cuidar, a horta para limpar. Então meu pai veio embora, simplesmente veio embora para Curitiba e eu fiquei lá com 6 anos. Mas ele vinha embora para fazer o quê? Ele se mudou. Ah, e deixou... Se mudou, vou embora para outra cidade. E aí ele veio embora para Curitiba, comprou um bar e mercearia aqui e deixou eu e o Rodrigo na chácara. Eu com 11 e o Rodrigo com 9, cuidando da chácara, administrando. Então com 11 anos foi a minha primeira gestão de empresas, foi com 11 anos de idade, de uma chácara. Aí ele vinha a cada 15 dias e eu fiquei fazendo o quê? Eu vendia o leite, eu tinha que tirar o leite e mandar o meu irmão entregar. E que hora que você levantava para começar? Vamos começar uma rotina. 5 horas da manhã. 5 horas da manhã eu levantava, ia tirar leite das vacas, enchia os litros de leite. No interior se entrega naquelas litros de 51. E quando era tipo 15 para as 7 da manhã, eu tinha que estar já indo para a escola. Que eu entrava às 7h20 na escola. Pera aí. Era que ficou cumprido. Não, é que ficou muito pouco tempo. Então você tirava o leite, engarrafava... E liberava meu irmão pra ir. E aí tinha que ir pra onde? Pra entregar nas casas. Com quantos anos? Ele tinha 9. Com 9 anos, o de 11 invasava, o de 9 entregava. Aham. E o de 5 fazia cobrança. Mas o de 11, que era eu, invasava, né? Enchia. O de 9 ia entregar o leite. Ordenhava e invasava. Ordenhava e invasava. E o Rodrigo ia entregar o leite. Entendeu? Só que entregava o leite, só que eu que era o gestor, então eu conhecia os clientes, eu que fazia a cobrança, eu que fazia toda a gestão, daí recebia aquele dinheiro. Você não era uma criança, você era um anão. Um amigo grande, né? E aí então com 11 anos eu recebia esse dinheiro, tinha um caderninho, cliente por cliente, quantos litros foram entregues, quem pagou, quem não pagou. Aí meu pai vinha a cada 15 dias e... levava a feira. Recolher o dinheiro daquilo que nós recebemos ali. Também tinha na horta lá as verduras que nós vendíamos, então eu tinha que colher, saber se estava maduro, preparar tudo, e o Rodrigo levava também, e ele oferecia.
E conforme ele oferecia, ele vendia, a própria pessoa lá anotava o que foi, para quem que ele entregou. E quando ele chegava, eu checava o que ele tinha feito. Aí o meu pai chegava a cada 15 dias para buscar o dinheiro das verduras e do leite, literalmente. E ele vendia frango e porco aqui em Curitiba. Então ele ia lá, e quando ele ia lá, ele ficava uns 2, 3 dias. Aí era até assim complicado, porque eu esperava que ele viesse dar um descanso e dava mais trabalho. Porque tinha que matar porco, carnear, e para ele poder trazer uns 3, 4 porcos, umas 10, 15 galinhas limpas, para ele vender aqui em Curitiba. Então, quando ele vinha, dava mais trabalho ainda. Então, foi essa experiência. Aí, só que eu fiquei 6 meses lá, né? Apesar que 6 meses não é só não, né? 6 meses para uma criança de 11 anos é puxado. Então, esse foi um outro marco muito forte na minha vida, nessa questão de autossuficiência. Porque eu tinha uma sensação de exaustão física muito grande nesse período. E assim, sentimento de rejeição, porque você se sente abandonado. Então eu lembro assim que eu fiz aniversário, eu tava lá, aí a minha irmã, que faz aniversário um dia depois do que eu tava aqui em Curitiba, tendo festa de aniversário, toda, que era filha da madrasta, e eu tava lá, esquecido, não existia. Então não tem essa são marcos que ficaram. Sim. Que aí quando você, aí com 15, pensa, né, com 15 anos eu já não morava mais com meu pai. Então com 11, aí eu vim para Curitiba aqui com 12, foi bem quando eu fiz aniversário, né? Do 11 para 12, faço aniversário em setembro, devo ter chegado aqui em Curitiba em outubro daquele ano, que eu fiz 12 anos. Eu fiquei 12, 13, 14, 15. Aí fiquei morando com meu pai 3 anos e meio, mais ou menos. E aí já saí de casa. Fui morar sozinho com 15 anos. Aí fazia Senai de manhã, estágio de manhã, Senai à tarde, ensino médio à noite. Aí sábado eu trabalhava na feira lá com meu pai. E domingo eu ficava lá lavando minha roupa, me organizando para segunda-feira, aquela mesma rotina. Que ali já foi mais 3 anos, até eu completar 18. Que eu me formei no ensino médio, também encerrei o curso no Senai lá que eu fazia estágio. E acabei indo pro quartel. Todos esses estudos, essas foram iniciativas tuas. Eu vou estudar, Todas. Ensino médio eu já tinha que estudar, né? Eu já estava ali, vamos estudar. Mas eu que fui atrás, quero fazer Senai, fui lá atrás do Senai. E aí, quero fazer estágio, fui atrás de estágio. Quero ir pro quartel, que aí fiquei sabendo, eu tava lá no Senai e o pessoal da aeronáutica veio lá fazer uma propaganda da aeronáutica. E aí eu falei, eu quero. E aí eu fui atrás da aeronáutica e acabei entrando lá bem. Maravilha, hein? Deixa eu te falar. Então você está acompanhando aí o Luciano Cruz, coaching, teólogo. O negócio é rápido, forte. E eu quero saber o seguinte. Longa, né? E eu sou o Aloysio Lemos, tá escrito aqui embaixo. Se inscreve aqui, ó. Como é que é? Ó, aqui, ó, como é que é? Aqui que eu aperto, ó. 1, 2, 3, apertei. Que é isso, ó. Inscreve. Aqui, aperta esse sininho aqui. Isso. Acabou? Aí o seguinte, eita maravilha. Deixa eu fazer uma outra. Outro link. Só pra gente otimizar, porque passa muito rápido o tempo aqui e tem muita história boa. Aí pra você virar, porque daí você faz o RH, faz o MBA em RH, ou seja, em recursos humanos, você começa a gerir pessoas. Você pastoreou, nem vamos entrar nessa coisa de pastoreio pra gente economizar. Olá, se você puder mandar pra mim quanto tempo aqui, eu vou ficar feliz aqui, só pra eu me nortear, porque tem aqueles cortezinhos lá. Você começa profissionalmente tudo, porque foram quantos anos pastoreando, sendo pastor titular, pastoreando pessoas. Eu acho que se você fizesse um cálculo de quantas pessoas passou pela tua vida, eu acho que vai dar um número gigantesco, né? Eu me converti em 97 e logo em seguida já fui trabalhar na liderança como auxiliar do presidente de jovens. E já fui fazer seminário, então eu já comecei a trabalhar com gente na igreja. Eu fui professor de criança, fui professor de adolescente, fui líder de jovens, fui obreiro, mordomo, econômico. Eu passei por toda a carreira dentro da igreja. Todos os setores eu trabalhei em todos. E cada setor que eu fui trabalhando, eu fui emergindo, aprendendo, querendo saber mais e mais, gosto de estudar, então fui me capacitando. Aí fiz a formação teológica, fiz o seminário da Nazareno, depois eu fiz validação pelo Sesumar.
Mar, e lá já teve algumas matérias de psicologia, e tudo isso foi me levando para essa área de desenvolvimento humano. Somando a minha história, as minhas dores, com as necessidades que eu via, liderando, eu sou presidente de jovens, e vejo lá um monte de jovens com um monte de problema. Como é que eu faço para ajudar eles, né? Aí eu fui atrás de conhecer tudo isso, conhecendo pessoas muito próximas com problema de depressão. Como é que eu faço para resolver isso? A Bíblia não tem resposta para tudo? Aí comecei atrás e comecei a estudar. Aí fui para Jocum, estudar aconselhamento, a estudar cura, libertação, entender que libertação não trata de demonização, e sim de cura. E tudo isso fui entendendo. Então, quando eu fiquei pastoreando... fiquei pastoreando 12 mais 5, como pastor titular, 17 anos eu fui pastor. Então, nesses 17 anos, a gente implantou Homem ao Máximo, Mulher Única, Casados para Sempre, tudo quanto é curso de cura, de restauração, de desenvolvimento do povo, eu fiz. E, bem no finalzinho, antes de eu deixar de pastorear, eu fiz um curso que eu queria treinar a minha liderança. Aí eu fiz um curso do John Maxwell, pastor John Maxwell, de liderança. Uma referência. Uma referência em liderança. E ali eu já trabalhava sempre com liderança, mas eu me apaixonei nessa área de treinamento, de liderança, de desenvolvimento. E foi logo quando eu deixei de pastorear. E na sequência de uma oportunidade, eu acabei fazendo um curso lá do Paulo Vieira, do método CIS, que é uma imersão em inteligência emocional, e ele fez lá uma proposta para fazer a formação em coaching. Então, quando eu fiz esse curso de inteligência emocional, vi quanto aquilo era relevante para a minha pessoa e também para aquilo que Deus me colocava para fazer, eu falei, eu quero aprender mais, porque a inteligência emocional, as demandas, são ferramentas para atingir o meu objetivo, que é lidar com gente. Saber lidar com gente. Então eu fiz a formação em coach, fiz a formação de análise de perfil comportamental, treinamento de consultoria, de inteligência emocional, toda essa formação eu fiz. E quando, logo em seguida, entreguei, eu saí do ministério. E aí eu me deparei com uma realidade. Eu fui pastor 17 anos, pastor titular, integral, 90% desse tempo, e falei, puxa, eu tô fora do mercado de trabalho, o que eu vou fazer da vida, né? E foi bem interessante que um colega que estava me formando comigo lá no curso de coach, ele viu ali, ele me conheceu, achou bacana meu jeito de lidar com as coisas e me chamou para fazer um pro bono com a filha dele. Atendi a menina, ela teve resultados rápidos, extraordinários, e daqui a pouco eu recebi um convite para trabalhar na empresa dele como coach. E ali começou a minha carreira de coach, de consultoria empresarial. E aí fui lá e fiz a formação em MBA em RH para saber como que as empresas, esse mundo corporativo lida com o desenvolvimento humano. E assim eu entrei nessa parte nessa carreira de desenvolvimento humano, de coach, consultoria, e comecei a trabalhar. E aí assim, né, fui tendo resultados e a indicação de um e de outro, acabei desenvolvendo esse trabalho que eu faço até hoje, né? No meio da pandemia ali que eu acabei comprando a ótica, né? Quem precisar de óculos aí, me procure. Né? Na pandemia, o pessoal de consultoria deu uma recolhida, eu acabei deixando a consultoria que eu fazia lá e comprei a ótica. Então, fiquei com esses dois projetos, consultoria, coach e a ótica. Então, hoje, a minha loja já anda sozinha, ela já caminha com a equipe que eu tenho, né? Então eu tenho um pouco mais de liberdade hoje para voltar a fazer essa parte que eu gosto, porque é um chamado, né? Lidar com gente, trabalhar com desenvolvimento humano, fazer consultoria, fazer essas entregas, que a gente podia passar aqui um dia falando sobre isso, porque é muita coisa que tem a respeito. O que... Olha aqui, ó. Olha lá, De Paula Óticas, que chique aí, ó. Precisando de óculos, veja o mundo da melhor forma. Precisando de óculos, chama aí, gente. Chama tem os nossos contatos aí. Vai ser um prazer te atender. E eu sou um cara muito apaixonado pelo que eu faço. Então eu realmente estou preocupado. Se eu vou te vender um óculos, eu quero que você esteja o melhor óculos, usando uma linguagem empresarial, a melhor experiência com aquela armação,
para que você usa, se você quer ficar com cara de Jô Soares, ou se você quiser ficar com cara de empresário muito intelectual. Bom, ou seja, gente, se por acaso eu tiver feio, a culpa é dele. É verdade. Olha aqui, ó, essa pessoa estilosa aqui. Tamo junto nesses óculos aí, né? É verdade. Hein, deixa eu fazer um negócio seguinte. Faça lá. Só pra, a gente falando em consultoria, nessa questão de gestão. E eu quero que o Alad, enquanto eu vou falar aqui, daí você coloca, quando eu passar para ele, Alad, você coloca ali o arroba dele, porque como que é? Eu preciso de uma empresa, eu tenho uma empresa, e eu não estou conseguindo gerir os meus funcionários. Por quê? Sabe? Porque eu não estou conseguindo entender, passar para eles, né, exatamente o que eu preciso, qual que é a tua função dentro desse processo. Eu não sei se eu estou falando de maneira correta, que é isso mesmo, sabe? Eu não estou conseguindo ter o resultado que eu espero na minha empresa. Por quê? Por causa que o meu funcionário, o meu colaborador, ele não está correspondendo às minhas expectativas como empresário. E eu queria saber se você faz esse tipo de trabalho. Eu sei que você faz, mas é só para saber como faz. Me explica um pouco sobre isso. A grande loucura de todo empresário, tem várias aplicações, né? Mas a grande loucura de todo empresário é esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então o camarada tá lá com a empresa com um problema que se repete mês a mês, ano a ano, tempo em tempo, tá tendo o mesmo problema, tá repetindo os problemas. Aí ele quer mudança, mas continua fazendo as mesmas coisas. Então se quer mudança, quer ter um comportamento diferente na tua equipe para ter resultados maiores, você precisa fazer algumas ações. E a consultoria, ela vem dentro, Aloysio, dessa pegada, sabe? De você... O que eu faço? O que se faz numa consultoria? A primeira coisa é, quem busca a consultoria é alguém que está lá com um problema que ele está vendo, mas não sabe como resolver ou não tem tempo para resolver. Na maioria das vezes, a pessoa, o empresário, ele tem conhecimento, sabe o que tem que ser feito, mas ele não tem tempo e, às vezes, com o perdão da palavra, ele não tem paciência para ir lá e fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Não tem tempo, não tem paciência e ele tá ali já protelando muito tempo. O que eu faço? O que uma consultoria faz? Essa é a pergunta que não quer calar. Porque é o seguinte, eu tenho um problema. Como é que você vai resolver? A primeira coisa que a gente faz, quando eu chego lá, a pessoa me chama, Luciano, quero fazer a consultoria aqui. Aí eu quero ouvi-lo. Por que você quer fazer a consultoria? Eu falo, porque esse meu pessoal aqui fica faltando muito, eles ficam brigando, tem muita perca de insumos. Ele vai dizer a dor imediata dele. E aí eu tô ali anotando, fazendo minhas considerações, a dor que ele apresenta. Ele enxerga uma coisa. O que ele vai enxergar? Normalmente, ele enxerga a dor de cabeça, mas ele não enxerga a raiz da dor de cabeça. Por que está causando aquela dor de cabeça? E você dá um diagnóstico. Isso. Você consegue fazer essa leitura? Tem um tempo para isso? Como é que funciona? Tem um processo. Eu não sei se eu estou fazendo umas perguntas corretas. Não, tá correto. Então, a primeira coisa, eu ouço o empresário, porque ele me chamou, qual que é a dor dele, né? Qual que é a dor dele. E às vezes já aconteceu também do empresário falar, por que o senhor me chamou aqui? Porque a minha gerente comercial ficou me enchendo o saco que eu te chamei. É porque aquela gerente, ou aquele líder, ou aquela pessoa que ficou te pressionando, tá enxergando uma demanda que você não tá enxergando. Então a primeira coisa, eu ouço o empresário ali, por que ele quer aquela consultoria. Em segundo plano, você faz um diagnóstico, que é olhar para a empresa, identificar. Aí você vai lá olhar o corpo de funcionários, a mão de obra que você tem, o material intelectual daquela empresa. Aí nós vamos dar uma olhada nos processos, que aí se o processo ele é fluido, ou se ele é muito amarrado, muito engessado, muito burocrático. Porque se você tem uma equipe boa, mas o processo é muito ruim, você acaba com essa equipe, desgasta, deixa insalubre. Mas agora, se você tem processos excelentes e não tem uma equipe que entrega,
Também não adianta o processo ser extraordinário se a equipe não está preparada para entregar. Aí você vai dar uma olhada lá no faturamento, tem a parte aí mais de financeiro, de precificação, e aí você faz um diagnóstico e apresenta para esse empresário e fala, meu amigo, essas são as demandas, e é aqui que eu preciso atuar, é aqui que você precisa mexer para chegar nesse resultado, você precisa investir nisso. Então, assim, de forma bem prática, dois pilares que eu trabalho de forma bem objetiva. Para que o meu trabalho é com desenvolvimento humano, ter uma equipe de alta performance, uma equipe produtiva. Para que eu tenha uma equipe produtiva, essa equipe precisa estar ferramentalizada. Então tem que ter processos bem organizados. Tem que ter um processo ali bem organizado. Então, normalmente, eu trabalho em cima do desenvolvimento da equipe e também em cima dos processos, faço ali alguns apontamentos para que aquele empresário possa corrigir, para que o processo seja, para que os resultados, a performance da equipe seja adequada. Agora vamos trabalhar com a equipe. Certo. O que você vai analisar na equipe? O perfil de cada líder, se cada setor está bem organizado nas suas demandas, se a cultura da empresa ali ela está saudável. Então a gente vai dar uma analisada na cultura e vai junto com o empresário falar assim, o que você quer implantar de cultura? Vamos alinhar essa cultura? O que você quer implantar de processos? Vamos alinhar um processo? Aí eu tenho uma cultura, eu tenho um processo, uma visão, um propósito da empresa, né? Missão, visão e valores bem desenhados. Aí eu vou enxergar. O camarada, o Joãozinho, que está nessa função aqui, ele é a melhor pessoa para estar nessa função? Entendi. Mas deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso aí. Porque há um negócio aí daquela coisa. Esse tipo de serviço, ele só serve para grandes empresas, médias empresas, porque pode ser um negócio interessante. Eu tenho uma empresa que tem lá meia dúzia de colaboradores, e às vezes até menos, 3, 4, não vale a pena, né? Porque às vezes o cara acha que o consultor, aquele cara que vai dar um norte, é só para uma empresa que tenha um número. Não, a consultoria, ela se aplica, a consultoria empresarial, ela se aplica para o cara que é MEI. O cara que é MEI, que é jardineiro. Ele tem uma empresa, ele é equipe, e ele tem uma demanda. E ele fala, cara, eu quero produzir mais. Ou estou trabalhando que nem um louco e não estou vendo dinheiro. Desde esse cara, para uma equipe que seja lá, uma família que tem um carrinho de cachorro-quente, entendeu? Que queira dar uma melhorada. Alguém que tem uma loja de roupa no bairro, que tem 3, 4 funcionários, que tem um mercado, uma panificadora, que tem uma empresa pequena, média. Você aplica em todas as empresas, da menor até a maior. É claro que cada uma tem uma demanda diferente. Entendeu? Tem uma demanda. Mas todo mundo quer a mesma coisa. Ter resultado. Ter resultado rápido. Ter tempo de vida. Ter tempo de qualidade de vida. E a gente trabalha em cima de todos esses objetivos. Você vai alinhando a equipe, colocando a pessoa certa no lugar certo. Manter uma pessoa... porque é meu conhecido, já conheço há 30 anos... eu vou manter ele lá. Esses são uns desafios que a gente tem, né, para falar com o empresário. Falou, amigo, você está lá para ajudar, a empresa é uma empresa de fins lucrativos, ela não é uma ONG. Então, se quer ajudar, mas você não pode ser a custo da saúde da tua empresa. Então, tem muitas coisas que vão se desdobrando e que você vai chegando no coraçãozinho ali do empresário. E o que precisa, Luciano? Me fala aí. Né, para a pessoa. Aládio, agora é com você, Aládio, meu garoto. Ali, ó, colocando ali, ó, o teu arroba, né? Luciano de Paula. Isso aí. Arroba Luciano _de_ Paula 75. Pô, não tinha um negocinho maior para eu colocar ali? Se eu não... Esse é meu Instagram, Luciano de Paula 75. Não, mas é só para fazer a minha crítica. Arroba né? Luciano de Paula 75. Não é. Tem 2 underline ali entre. Sim. A pessoa tá enxergando, né? Não tá vendo. Tudo bem, mas é que a vezes Luciano tá assistindo tá só ouvindo. Não. Gosta do underline. Com força. E essa é a sugestão da própria Instagram, né? Mas é que às vezes a pessoa tá assistindo no celular. Daí fica pequenininho. Verdade. Arroba Luciano, underline de, underline Paula. No D, entre o... Antes e depois do D tem um underline. Não é entre, né? 2 underline...
e entre os underlines fica o D. Misericórdia, quanta Não, complicou. falação, né? Luciano de Paula, mas se procurar Luciano de Paula, Pronto, já vai encontrar. já me ali. acha. Essa E carinha aí- bonita aqui, ó. E aí é o seguinte, ali você pode entrar no Instagram e perguntar, fazer pergunta. Falou, pô, eu tenho uma empresa e eu gostaria, pô, eu tô com um problema de relacionamento. Porque às vezes a empresa pequena, e vai me corrigindo aí, pô, muita fofoca. Começa um falando assim, quando se trata na área da venda, né, um querendo puxar o tapetinho do outro, coisa e tal, aquela briga. Isso né? é cultura da empresa, cultura empresarial. Você precisa trabalhar para corrigir a cultura da empresa. Quando tem muita fofoca, muito desentendimento, um puxando o tapete do outro, tem que trabalhar na cultura. A cultura ela precisa ser impressa, corrigida. Qual que é o mais comum? A dor mais comum do empresário em relação a essa falta de direcionamento. A dor mais comum é o empresário que ele tem uma equipe que ela não entrega, não tem qualificação. Mas não entrega porque daí volta lá Não às entrega- vezes por causa da fofoca, às vezes por Isso. causa da falta de trabalho em equipe. Às vezes você tem uma equipe que ela já tá lá naquela cultura rançosa, que a pessoa tá lá, eu não vou fazer o mínimo, e fica falando mal do Corpo chefe, mole. fazendo corpo mole. E aí, se ele não corrige, ele cada vez que uma pessoa sai, ele contrata outra pessoa, aquela pessoa pode ser que foi contratada, ela pode ser uma pessoa extraordinária, excelente. Só que ela entra e ela vai se adaptar na cultura. Ela vai é ficar a ali. famosa laranja. É a laranja. Podre, né? Podre. Que já contaminou. Então é a cultura contaminada, a cultura que tá ruim, e que o empresário, ele vai na pessoa lá e ele tira aquela laranja que ele acha que é podre, só que ele não mexeu na cultura. Aí ele coloca outra pessoa. A cultura vai ficando ali como uma herança, entendeu? E vai contaminando cada um que entra, e quando vê, você tá com Já não tem mais o domínio não tem mais o domínio, tá cansado, e o empresário vai ficando exausto, vai deixando. Tá, e você consegue, dentro da tua formação para esse tipo de gestão, você consegue fazer com que mude esse quadro? Né? Por mais apodrecido, que vamos usar esse termo bem pejorativo aqui, por mais apodrecido que pareça já ter contaminado todas, você consegue fazer? A gente consegue mudar a cultura da empresa, mudar o perfil comportamental da equipe. Aí através do quê? Através de treinamento, através de N ferramentas, análise de perfil, aquela pessoa que está nessa função. Você pega, por exemplo, a gente fala de perfil, você pega uma pessoa muito dominante e vai colocar na recepção. Não dá. Para a recepção tem que ser alguém mais estável, tem que ser alguém mais influente. Aí vai depender do tipo de empresa que você tem. Aí se você tem, por exemplo, um restaurante e que você tem uma recepção de muita gente ao mesmo tempo. Um influente, ele fala bastante, ele é mais ágil, então ele vai Dominar. é falastrão e todo mundo vai gostar. Falar, aquele restaurante tem uma pessoa lá que é muito... Vale a pena. Muito legal, entendeu? Gosto de ir lá por causa do fulano lá. Aí você vai, por exemplo, para um outro ambiente, que é uma clínica, que tem aquele fluxo de gente o dia inteiro, mas normalmente gente que vem fazer exame, gente que às vezes está ali assim, meio adoecidinho. Você precisa de uma pessoa mais estável, que chega ali para servir, que fala mais baixo, que está disponível para ouvir, porque vai ficar ouvindo. O cara do restaurante é rápido. O cara do consultório ali, odontológico, ou seja, médico, a recepção já tem mais ouvido. E isso também se aplica à empresa. Por exemplo, eu trabalhei numa rede de óticas, mais de 50 óticas, cada uma num bairro. Então, cada bairro tem um perfil. Ali no centro de Curitiba tem que ser aquela correria, aquela pessoa extremamente dinâmica. Vai pro bairro, tem que ser já um gerente, um vendedor que tenha time para ficar ouvindo. Então eu te pergunto, onde que está a tua empresa? Qual que é o teu público? Tudo isso vai definir as estratégias, vão ajudar a definir a estratégia para trazer o resultado que você quer. Você quer uma equipe que tenha performance, que tenha uma cultura bacana e que traga os resultados, os melhores resultados. Dá para mudar sim, só que tem que querer. Eu acabei cortando você de alguma forma ali. A gente falou do funcionário tóxico, né? Que eu acho que é o laranja podre aí. E quais os outros? Só porque quem está ouvindo em casa possa, às vezes, identificar e falar, poxa vida, esse aí é o meu caso. Outro funcionário tem o tóxico, aquele que fica falando mal de todo mundo, está insatisfeito, e tem aquele que é incompetente. Ele não entrega. Ele não entrega e às vezes ele está numa função que ele embarrera o restante. Ou é de liderança. Posso cortar? Claro. Essa incompetência ela não é de maneira pejorativa. Não. É que falta competência
competência mesmo para aquilo, né? Para aquela área. Às vezes ele é bom, às vezes tá no lugar errado, é isso? Isso, vamos dar um exemplo aqui. Começa a empresa é pequena, e aí você precisa fazer marketing. Uma coisa bem interessante. Fazer gestão de redes sociais, fazer uma arte, um post. E aí você pega a mesma menina lá, que é a tua secretária, que trabalha no RH, no administrativo, e ela mesmo faz. Quando você abriu a empresa que está começando, que você não tem recurso, que a empresa ainda tem uma demanda menor, ok, tá certo, você vai trabalhando com a equipe que você tem e o que o teu bolso pode pagar. Sim. Agora você cresceu. E aí você fala, não, vou honrar essa menina. Ela é a líder do marketing agora. Só que ela não tem uma formação em marketing. Ela não é atualizada nas mídias que estão acontecendo. Eu sou do Facebook. Eu não gosto do TikTok. Hoje quem vende é TikTok. Você tem TikTok? Tem, não, Orkut. Mas você sabia que hoje... tem Orkut. Você sabia que hoje o TikTok, marketplace do TikTok é o que está assim vendendo mais do que tudo? Não, mas eu acredito. Já ouvi dizer. Aí o que acontece? Eu acredito. Chega aquela menina que não tem a competência, que não foi desenvolvida, e fala assim, eu sou contra o TikTok. Aí você tá com um auxiliar que tá ali vivendo essa realidade, ele não tem vazão para desenvolver. E aí você pega essa pessoa e qualifica, mas daí essa é outro perfil que você está falando. É essa pessoa que está numa posição, porque ela está lá há muito tempo, ela ganhou aquela posição, e você não tira porque você quer honrar ela, mas ela não tem toda a competência, a qualificação, ela não acompanhou o crescimento da empresa. Aí você tem que ter coragem para mexer nessa pessoa. Já para finalizando, então nós temos o tóxico, nós temos o incompetente. E nós também, eu acho que é comum, já ouvi muito essa frase, nós também temos o empresário, que é o Peter Pan, né? O que é o empresário Peter Pan? Que não tem coragem de crescer. Não tem coragem de crescer. Né? E é interessante que um dos maiores desafios, justamente da consultoria, é trabalhar com o empresário. Porque o empresário, normalmente, ele é aquele cara, muitas vezes, o cara que começou a empresa. E aí ele faz tudo, ele fazia tudo o tempo todo. E aí agora ele precisa... passar a responsabilidade. E aí não adianta eu esperar, por exemplo, eu tenho a ótica lá e eu tenho uma entrega na minha venda no balcão que você já viu, vendo gelo para esquimó, porque eu sou um cara da venda com uma certa experiência. Mas agora eu tô com uma vendedora e ela não vai fazer a mesma entrega minha. Mas eu tenho que ter paciência para treinar para que ela chegue lá. O empresário que vai terceirizar, que vai contratar uma pessoa, ele vai ter que deixar aquela pessoa crescer naquela área, seja comercial, seja administrativo. Então ele não pode tirar os olhos daquilo. Ele tem que treinar a pessoa. Eu gosto muito de uns exemplos bíblicos até do John Maxwell lá, né? Então primeiro você ensina, você faz junto, depois você só acompanha. Então você não pode largar, tem que gerenciar aquela pessoa. E é todo um processo. Trabalhar no coração também dos empresários é um grande desafio, que a galera gosta de ter domínio de todas as coisas. A outra parte interessante é que o empresário ele não quer abrir alguns segredos muito íntimos ali e que precisam ser ouvidos para ser mexido, para mudar, para poder trazer... Para deixar de ser Peter Pan, né? Para poder crescer, você vai ter que abrir algumas áreas aí, vai ter que estar disposto também a ouvir. Então são várias demandas. A verdade é que cada empresário vai ter uma demanda diferente, né? E a gente precisa sentar. E vou te falar, tem empresário que você chega, conversa, de repente o cara fala, não quero, ou não estou pronto para isso. Só que o cara vai continuar do mesmo jeito que ele está. Não se engane. Não vai ter resultados diferentes estando no mesmo lugar. Porque é uma coisa bem complicada. Ninguém vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E esse é um problema, acho que, muito sério. Isso aí cabe para em qualquer área, em qualquer situação, né? Todo mundo continua repetindo as coisas e querendo resultados. Outra coisa interessante a respeito de empresários que eu ouço é assim, eu já tentei, não deu certo. Tem essa questão mesmo, desse casamento que vai acontecer com o consultor e com o empresário. Tem que ter essa liga. Cara, não deu certo com esse cara aqui, com esse consultor, não vou nem entrar nos méritos porque não deu certo. Mas não deu certo, cara, tenta de novo. Tem que achar alguém que me ajude a fazer a empresa crescer. Tem que achar alguém que você consiga casar ali e fazer a consultoria acontecer.
esse é outro empresário. O outro é, você precisa estar disposto a executar as mudanças, entendeu? Porque não adianta, o camarada quer sarar de alguma... Tá lá, por exemplo, no meu caso, eu sofri um acidente lá na minha perna, e eu perdi o movimento. Aí o fisioterapeuta veio e falou, Luciano, você tem que todo dia, 1 hora, fazer fisioterapia. E é uma coisa chata, que é pensa numa tábua redonda assim, Luiz, em cima de uma meia bola. Então eu ficava fazendo esse movimento com o pé. Tinha que ficar lá 1 hora fazendo, todos os dias. Troço chato. Pra louco, né? Fisioterapia é pra louco, né? Você tem que ficar repetindo. E fazer bicicleta 40 dias. E aí, se o fisioterapeuta me dá uma direção e eu não executo, como é que eu vou me recuperar? Como é que eu vou voltar ao movimento de dorsiflexão se eu não fizer? E a situação do consultor, realmente, eu acho que eu vou usar o mesmo exemplo. É um fisioterapeuta. Você dá a direção para ele começar a mudar os movimentos, é isso? É isso. E aí você tem que seguir a receita ali. É claro que a receita, ou os movimentos, as mudanças, no caso de uma consultoria, ela é toda construída, toda a ação, o projeto montado, ele é construído, tem que ser construído com a expectativa do empresário. Porque ele está me contratando para ter uma mudança. Sim. Daí eu falo, o que você quer? O que você quer mudar? O que você quer construir na tua empresa? Que robustez você quer gerar para ela? E aí a gente monta um projeto. Só que esse projeto pós-montado tem que ter alguém que execute. Se o empresário não é ele que vai executar, e nunca é bom que seja ele tem que ter alguém que execute. Aí tem que ter o líder lá do comercial, ou o líder da produção, ou do RH, da administração, para que aconteça. Eu quero dizer que funciona. Já vivi, já implantamos aí mudança de cultura, eu lembro de uma empresa que eu fiz uma consultoria por um longo tempo. A empresa tinha uma cultura muito familiar. Os funcionários eram muito amigos dos donos. E aí ele queria, porque a empresa cresceu, ele queria implantar algo mais formatado, com processos mais profissionais, com uma performance, porque agora ele tinha uma demanda muito grande e não dava tempo, não podia perder tempo. Então ele tinha que ter uma gestão bem enxuta de resultados. E nós conseguimos, assim, dobrar faturamento. Então tem, assim, muitos cases de sucesso. Aí fora os treinamentos de desenvolvimento, de equipe, em todas as áreas, né, que a gente já fez aí. Luciano. Ei. Luciano. Estamos no final de mais um episódio Sua História Podcast. Meu Deus, 5h30. Passa não, que são 8h30, ou 9h30, mais ou menos, né? Estamos no final de mais um episódio. Quero agradecer demais você. E eu quero falar o seguinte para você que está nos assistindo agora. Coloca ali, por gentileza, Ládio, que eu já estou postando aqui. Coloca ali o arroba dele, para você que quer um arroba Luciano _D Paula 75, Luciano de Paula, certo? Entre em contato com ele, você que é empresário, você que precisa de uma direção para a tua empresa, o tamanho dela não importa, né? Como eu disse, se você quiser ser grande, né, você já, quando pequeno, já tem que pensar como grande, já tem que, e aí a coisa vai começar a tomar preço, né? Toma preço. Entra em contato com ele, pede, vale muito a pena. Eu conheço histórias aí que o Luciano atendeu aí e que houve uma mudança maravilhosa. Uma história que Jesus capturou, vamos usar assim da melhor maneira, lá, com 6 anos, lá no velório da sua mãe, quando uma mulher chegou e falou assim, esses aí, tomara que não fiquem cozidos. Bebum, não é verdade? Aonde ele entrou e ele fez exatamente o contrário. Ele falou, eu preciso provar, ainda que de maneira inconsciente, eu preciso provar, né, que nós não somos assim, que eu não vou ser assim. Aí você vê toda a luta com 11 anos, praticamente administrando uma chácara, um sítio, né, fazendo a ordenha, vendendo, cuidando de crianças menores que ele ainda, depois, por quase 18 anos, sendo pastor titular, antes de ser líder de departamentos e outras coisas. Então você vê que tem uma história. Hoje, empresário, graças a Deus, bem sucedido, com a De Paula Ótica, que fica ali na rua Engenheiro Costa Barros, número
1795. 1795, no bairro do Cajuru, fica na rua do Expresso do Ônibus. Olha, ele tá passando ali agora, olha que bacana. Então você vai ali, entra ali, 99704-7493. Você pede lá, vai lá. Se precisar fazer uma consultoria, que óculos eu preciso, conversa com ele, ele vai atender você da melhor forma, sem dúvida nenhuma. E aí você que é empresário de qualquer ramo, de qualquer segmento, qualquer situação e que precisa dar um up na tua empresa, fala com ele como consultor daí, porque esse homem é multifacetado, não é verdade? Meu muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Tamo junto. E aqui tem regra. Você tá ligado que tem regra. Tem regra? Qual que é a Tem regra? regra. Nós vamos embora agora e certamente, deixa eu puxar aqui, certamente você foi abençoado por, seja em que área foi, seja já foi muito usado na vida, já achou que não daria certo e deu certo, porque o Senhor é contigo. E que você que esteja assistindo em qualquer momento, qualquer horário, esse episódio, que você seja alcançado por Deus. E que a coisa pode mudar. A situação do jeito que está, ela pode e vai mudar. Não é somente entregar a vida para o Senhor Jesus, é somente acreditar nele e servir, porque daí é todas as coisas. É na tua área de profissional, é na tua área sentimental, qualquer área da sua vida, o Senhor, ele não divide como nós dividimos, não fraciona a nossa vida na espiritual, não, em todas as áreas. Você vai ser mais do que abençoado. E a nossa regra, você já sabe qual é orar para cada uma dessas pessoas que estão assistindo aqui, e seja em qualquer momento, que seja alcançado por Deus, certo? Eu vou fazer aqui, olha que bonitinho, né? Que legal. Que seja alcançado por Deus para que consiga superar as dores, ainda que seja da infância, né? Superar as dores que passaram e acreditar naquilo que foram chamados. Então, para isso, eu passo para você a câmera e a oração é com você. Ora pela minha vida, ora pela vida do Aládio, pela tua vida como um parceiro nosso aqui do podcast. Amém. E por cada um que está assistindo em casa. Falando de oração e de vida espiritual, acho que um grande recado para nós aqui é para os empresários que são cristãos, né? Muito empresário cristão que serve na igreja, alguns que são simpatizantes, mas que eles têm a sua empresa sobre princípios cristãos. Tem uma forma de você ter a tua empresa, a tua cultura empresarial sobre os valores cristãos. E essa é a minha oração, pastor Luiz, que as pessoas, os empresários cristãos, tenham a sua empresa com a sua cultura em cima dos seus princípios, e que isso é a forma, né, que nós vamos impactar a sociedade. Vamos orar então? Amém. Pai, em nome de Jesus, quero chegar diante do Senhor e apresentar a minha vida, a vida do pastor Aloísio, como servos que tem uma história uma história de vitória na tua presença. Apesar de quem somos e apesar da onde passamos, o Senhor nos conduz e nos sustenta. Quero colocar na tua presença cada um que nos ouve, cada empresário cristão que tem os seus desafios, tem as suas dores, as suas demandas de impostos, aonde tem dificuldade, Senhor, para aplicar os princípios da palavra, por tantas demandas que tem aí no meio, Senhor, seja do varejo ou da indústria, e nós oramos, porque sabemos que há um lugar onde os princípios do Senhor nos ajudam a fazer a melhor gestão da nossa empresa e ser frutíferos, prósperos e testemunhar do teu evangelho, pregar o teu evangelho através do nosso testemunho de vida. Abençoa, Pai, cada um que está ouvindo esse podcast nesse dia, qualquer o dia que for, no horário que for, e que o teu Espírito Santo possa tocar e inspirar para que haja, Senhor, prosperidade financeira, prosperidade de relacionamento, prosperidade na vida pessoal de cada um. Nos abençoe. Obrigado pela vida do Aládio, que o Senhor abençoe o seu empreendimento aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Vamos embora? Bora! Glória a Deus. Chegou a hora. Deus abençoe sua vida poderosamente. Meu querido pastor Luciano de Paula. Amém. Meu muito obrigado mais uma vez. Aqui para concluir. Né? Muito obrigado, Deus abençoe. E nós voltamos lá, Jô.
Valeu. Beijo do gordo, né? Deus abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau. Abraço, Aladião. Panificadora Aquarela. Pães fresquinhos a toda hora. A maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário, casamento e confraternização. Panificadora Aquarela em Colombo, em 2 endereços. No Jardim Monza, na Rua Pascoal Lazarotto Toniolo, 1036. E no Guaraituba, na Rua Cascavel, 301. Panificadora Aquarela. Informações 41 3656-4848. Panificadora Aquarela. Patrone Aços, distribuidora de telhas e calhas, telhas em aço, telhas termoacústicas, telhas pintadas, telhas colonial em aço, distribuidora de telhas, calhas e materiais para calheiros, bobinas, parafusos, condutores. Entre agora em contato pelo telefone 41 3367 6060 ou aponte a sua câmera para o QR Code no vídeo. Patrone Aços. Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente familiar. Em Curitiba, 2 endereços. Hamburgueria Água Verde, Avenida dos Estados 630 e Hamburgueria das Américas, Rua Capitão Leônidas Marques, 1278. Para quem mora próximo, faça seu pedido pelo QR Code. Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções. AC Vídeo. Uma produtora a serviço de Deus. Lives, edições de vídeos, casamentos, formaturas e videoclipes. Priorize a qualidade nas lives de sua igreja e de seu ministério. Na área da tecnologia, as pessoas priorizam a melhor qualidade. Nós estamos há mais de 20 anos no mercado e temos os melhores equipamentos para abençoar o seu ministério, cantor, pregador e a sua igreja. Entre em contato conosco e faça o seu orçamento. A nossa equipe está pronta para lhe atender. WhatsApp 41 99876 6767. AC Vídeo.